Tal como é explicado no nosso material, o Apocalipse diz-nos que a besta que era, isto é, a Roma pagã ou o Império Romano pagão, e que já não é, isto é, que deixou de existir sob a Europa cristã, retorna numa nova forma nos últimos dias. A principal profecia no Apocalipse sobre a besta do fim dos tempos é que Roma perderá a fé e se tornará novamente pagã. Isso também foi profetizado em La Salette. Roma perderá a fé e se tornará o assento do Anticristo. Esta profecia apocalíptica de que Roma perderá a fé e se tornará o assento da besta e do Anticristo não é algo que vai acontecer. Já aconteceu. Estamos a vivenciá-lo. A dimensão política da besta do fim dos tempos é a ímpia União Europeia. O componente espiritual da besta é a contra-igreja do Vaticano II. Esta é a nova versão do Império Romano pagão. Apocalipse 17:8 diz, abre aspas, e os habitantes da terra, cujo nome não está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, se encherão de pasmo quando virem aparecer de novo a besta, que era e que já não é. Como discutimos noutro lugar, a palavra utilizada aqui para pasmo significa choque, assombro, espanto ou confusão perturbada perante a besta e perante o que ela está a fazer. Ora, a besta igual Roma pagã. A besta que era foi o Império Romano pagão. A besta deixou de ser durante a Europa cristã que substituiu o Império Romano pagão. O anjo está a referir-se ao período pouco antes do retorno da besta, no fim dos tempos. É por isso que ele diz que a besta era e já não é. Ele está a referir-se ao período em que a Europa cristã ainda existia e estava nos seus últimos dias. Ele descreve essa época em que 5 dos 7 reis associados com as 7 montanhas, que é Roma, caíram. Estes 7 reis associados com as 7 montanhas são os 7 reis do Estado da Cidade do Vaticano. O anjo diz que a besta está prestes a ressurgir quando 5 desses reis caíram. E isso é exatamente o que aconteceu. O 6º rei do Estado da Cidade do Vaticano, quando 5 caíram, foi o antipapa João Paulo II. Foi quando a besta, a Roma pagã, realmente surgiu novamente em sua forma integral, tanto politicamente como espiritualmente. Ela retornou politicamente quando 5 caíram durante o reinado do antipapa João Paulo II, porque a União Europeia foi formada durante o reinado do antipapa João Paulo II. Ela retornou espiritualmente quando 5 caíram, porque o antipapa João Paulo II foi um rei romano pagão que afirmou ser Senhor e Deus, como o nosso material prova, e introduziu na Europa o culto direto a falsos deuses, assim como os imperadores romanos pagãos o fizeram. É por isso que a besta de facto retornou, de facto surgiu, quando 5 caíram. Aliás, é muito interessante notar que um dos monumentos mais famosos da besta que era, no Império Pagão Romano, foi o Ara Pacis, que significa o altar da paz. Este foi um altar pagão no qual se praticava idolatria dedicado ao nome da paz. E o que vemos na Contra-Igreja do Vaticano II, a nova versão da besta, o evento mais famoso, aliás, o mais notório, através do qual o paganismo e a idolatria foram introduzidos e conduzidos, foi o encontro de oração em Assis, que foi o Dia Mundial de Oração pela Paz. De facto, no mesmo altar onde as falsas religiões realizaram o seu culto idólatra em Assis, a palavra paz estava escrita em várias línguas. Isso não é um acidente. Assis é o novo Ara Pacis. É o altar pagão da paz, na nova versão da besta, e foi introduzido pelo antipapa João Paulo II. Assis também foi predito em 2 Tessalonicenses 2, como é tratado no nosso material. Então, a besta que era, e já não é, retornou. O paganismo e a promoção das falsas religiões tomaram a cidade de Roma, formando o ímpio império da União Europeia e a prostituta da Babilônia na Contra-Igreja do Vaticano II. É nisso que consiste a profecia. É também por isso que agora vemos a veneração das imagens dos falecidos reis romanos pagãos que adotaram idolatria, o que corresponde a como os falecidos reis romanos pagãos foram venerados no Império Romano pagão. Também vemos que, nesta nova versão do Império Romano pagão, a veneração desses falecidos reis romanos, tal como o antipapa João XXIII e o antipapa João Paulo II, torna-se o instrumento através do qual as pessoas estão conectadas à idolatria e ao pecado mortal, assim como as pessoas foram implicadas em pecado mortal e numa negação da fé ao venerarem a imagem do imperador romano pagão na besta que era o Império Romano pagão. E, como é óbvio, o uso de imagens católicas e a veneração de verdadeiros santos católicos não é maligno ou errado. O que é maligno, no entanto, e que implica as pessoas em pecado mortal, é a aceitação dos falsos santos, entre aspas, não católicos da Contra-Igreja do Vaticano II, que foram infiéis e idólatras.
O Apocalipse menciona a veneração dada à imagem porque durante esta grande apostasia, nesta farsa apocalíptica, a besta e a prostituta da Babilônia tomam a cidade de Roma e instalam antipapas lá. As falsas canonizações de idólatras e hereges resultam em e tornam-se um meio principal pelo qual as multidões são obrigadas a aprovar como santificadas e santas vidas caracterizadas por heresias, pecados mortais e aceitação de falsos deuses. E a mais significativa dessas imagens é a do antipapa João Paulo II, aquele que foi ferido, razão pela qual a criação da imagem do rei romano que é ferido é destacada nas profecias apocalípticas sobre a besta. Essas profecias referem-se ao antipapa João Paulo II e à veneração que as pessoas estão a dar-lhe através da sua falsa canonização, entre aspas. Posto que o antipapa João Paulo II de facto afirmou ser Senhor e Deus, ao ensinar que o Filho de Deus encarnou em todos os homens, como provamos, e estava muito notoriamente ligado ao culto de falsos deuses, quando as pessoas o consideram um santo, mesmo que apenas com um conhecimento básico do que ele promoveu e defendeu, elas tornam-se diretamente implicadas em idolatria e numa rejeição do primeiro mandamento. Elas professam que uma pessoa pode ser santificada apesar de servir falsos deuses, o que é uma negação do verdadeiro Deus e do primeiro mandamento. Falsos tradicionalistas como Mate conduzem os outros a essa idolatria ao venerar o antipapa João Paulo II e os outros idólatras pagãos da nova versão da besta, tal como a Madre Teresa, como santos. Quando se entende que besta igual a Império Pagão de Roma ou simplesmente igual a Roma pagã, o impressionante cumprimento da profecia torna-se bastante claro. Pense na profecia desta maneira, entendendo a besta como a Roma pagã. E os habitantes da terra, cujo nome não está escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, se encherão de pasmo quando virem aparecer a Roma pagã, que era e que já não é e irá retornar. A profecia de São João é sobre Roma a perder a fé e a tornar-se o assento da besta. A profecia é toda sobre o que aconteceu em Roma depois do Vaticano II e sobre o que estamos a ver neste preciso momento. Essa transformação de Roma teve, é claro, ramificações por toda a Europa e o mundo. Quando se entende que a profecia é sobre Roma tornando-se pagã ou perdendo a fé, pode-se ver o porquê de fazer todo o sentido que as pessoas que seguem Roma do Vaticano II, a besta que lá retornou, estão a pasmar-se. Elas estão perplexas, atônitas e chocadas de ver Roma, a qual esperam que seja católica, agir como pagã. The media doesn't help at all because the media is on the other side and uses the Pope's words to bash Catholic activists in America and all over the West. We have sometimes been shocked by things that we have heard. Esse é o cumprimento da profecia. Toda a confusão e revolução pós-Vaticano II é referida neste versículo. A perda da fé na cidade de Roma, o retorno de Roma ao paganismo, à idolatria e à infidelidade, de acordo com esta profecia, causa choque, confusão e pasmo entre aqueles que não estão escritos no livro da vida. Provoca choque e confusão entre aqueles que não têm a graça e fé para reconhecer que uma contra-igreja, não a Igreja Católica, está agora em Roma e assumiu o controlo do templo de Deus e das estruturas físicas da Igreja. Father Murray, what is this, in your estimation? And are good intentions enough to receive Holy Communion in the Catholic Church? This is really a disaster, I'll say it straight out. It's a direct contradiction of what the Church has always taught. This is casting aside the message of the gospel. You're not allowed to commit adultery. That's the sixth commandment. You know, one thing that really puzzles me in this whole discussion is the resistance to describing things as they are. This is confusing. Yeah. There's something very odd going on here. So there's some very strange confusion that is spreading out and out from this desire to regularize the irregular. This is what we seem to be seeing, and it is very confusing to the people at home and the people watching all over the world, not just here in the United States or at this table. Visto que eles não entendem e não conseguem ver que o que está a ocupar Roma e o Vaticano agora não é a Igreja Católica, mas a besta do fim dos tempos, eles estão mistificados e totalmente perplexos ao ver o paganismo e a apostasia e todo o tipo de heresia originar-se no lugar onde eles esperam que o catolicismo seja ensinado. Esse é o pasmo perante a besta profetizado. De facto, considere este artigo extremamente revelador de um grupo, conservador entre aspas, na contra-igreja do Vaticano II. Intitulado Exatamente o que está a acontecer no Vaticano, este afirma, abre aspas, todos estão perguntando exatamente o que está a acontecer na Igreja Católica nos dias de hoje e especialmente no Vaticano.
Não são só os nossos leitores católicos que estão pasmados com isso. Deixe-me repetir isso. Não são só os nossos leitores católicos que estão pasmados com isso. São também os nossos muitos leitores não católicos e ativistas pró-vida e pró-família. Fecha aspas. Michael Matt e outros na Contra-Igreja do Vaticano II são excelentes exemplos deste pasmo e confusão profetizados entre os seguidores da besta. De facto, as declarações e reação geral de Michael Matt correspondem exatamente ao que é profetizado em Apocalipse 17:8. What's happening? What are these men doing? It's very difficult to understand. I just read this for like the second or third time today, and I'm still having trouble believing it's not fake news. The Pope giving the green light to shacking up. I'm sorry to be sarcastic. I don't know what to do with this anymore. I honestly don't. But friends, why? Why can't the Pope just issue a document that's just full-on orthodox right out of the gate? Why do I have to put my little Sherlock Holmes hat on to try to discover what the good stuff in the document is and then manfully try to reinsert that into the tapestry of Orthodox Catholic teaching? Where does this come from? Holy mackerel. What is this man doing? It's just unbelievable. What do you do with this? How much worse does it have to get? How much more absurd does it have to get? By honoring activists like Clooney, Geer, and Hayek, Pope Francis is undermining the Catholic faithful's effort to preserve the faith. Heck, what is going on? You know, and some of the things that he's saying, Chris, he actually compares, in Matthew, he compares our Lord's divine commission to go out and baptize all nations in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. He compares this to jihad, the same sort of militant conquest that Islam is so famous for. I mean, what do we do with this? To me, this is the last straw. This is unprecedented. What in the world do we do with this guy? What is going on anymore? I don't know what to make of this. Tenha em mente que esta é a reação daqueles que não estão escritos no livro da vida. Das pessoas que seguem a besta e confundem-na com a Igreja Católica porque não conseguem ver, como resultado da falta de graça e fé, que os pretendentes do Vaticano ao papado são antipapas e que o que está em Roma agora não é a Igreja Católica, mas a Contra-Igreja do fim dos tempos, a componente espiritual da besta do fim dos tempos. Esta besta e Contra-Igreja tomou o templo de Deus e as estruturas físicas da Igreja. De facto, é muito interessante que tanto Michael Matt como o outro colaborador do Remnant e falso tradicionalista chamado John Rawls tenham feito declarações em que involuntariamente reconhecem que Roma já retornou ao paganismo do Império Romano. Because Rome right now, in terms of the Catholic Church, seems to be really faltering and losing her identity and going the way of the world and to a great degree becoming just as corrupt as was pagan Rome in its own right 2,000 years ago. Claro, eles não se apercebem que este é o cumprimento direto da profecia apocalíptica, como explicamos, pois eles ainda estão a seguir a besta, a nova versão do Império Romano pagão, em sua componente espiritual, ao unir-se aos antipapas do Vaticano II e a sua falsa hierarquia. Neste segmento, John Rawls discute o abominável sínodo em Roma que foi recentemente organizado pela seita Vaticano II e as ideias heréticas que estavam a ser lá promovidas. Presta atenção ao que ele diz. This is the whole argument of the seeds of the Logos. You find something in the ancient world you can work with, you Christianize it. What's happened at this synod is the exact opposite. What they're doing is they're taking a world which still has remnants of Christian truth to it, and they're paganizing it. As though the bad aspects of the sinful pagan world are the seeds of the Logos, and what we have to do as Christians is to find reasons why all that is good. So that rather than saying that love is something which is good that has to be understood in a Christian sense, they're taking pagan expressions of physical fallen love and then baptizing them and justifying them. And in doing so, another thing you can't see here on this film right now is that behind us there's what is referred to as the Ponte Roto, the broken bridge. What they've done is they've broken the bridge. They've broken the bridge of the whole of the Christian teaching with its own past and with everything that was possibly good in the pagan, and they are now trying to rebuild that bridge in order to baptize what was evil in the pagan world and what's evil even more in the world around us. A besta que era e já não é, retornou, e eles estão a segui-la, estão unidos a ela e confundem-na com a Igreja Católica.
e depois pasmam-se por essa besta estar a promover o paganismo e uma falsa religião. Heck, what is going on? Il proselitismo è il veleno più forte contro il cammino ecumenico. This is what we seem to be seeing, and it is very confusing to the people at home and the people watching all over the world, not just here in the United States or at this table. I don't know what to do with this anymore. I honestly don't. What's happening? What are these men doing? It's very difficult to understand. You know, and some of the things that he's saying, Chris. E oggi luterani e cattolici, protestanti, tutti siamo d'accordo sulla dottrina della giustificazione. Su questo punto tanto importante lui non aveva sbagliato. There's something very odd going on here. Again, I don't blame him. He's just gradually ceasing to be Catholic. Holy mackerel, what is this man doing? What do you do with this? The only reason we have this chaos is because the Catholic Church has reneged. This is confusing. What's happened at this synod is the exact opposite. What they're doing is they're taking a world which still has remnants of Christian truth to it, and they're paganizing it. I'm not going anywhere. Francis is not going to chase me out of my own church. This isn't the Catholic Church anymore. What is it? St. John Paul. St. John Paul. I'm not questioning his personal holiness.